quantas vezes você adiou um projeto pessoal, adiou algo que você queria muito fazer, realmente tirar do papel um projeto, mas você adiou por não se sentir de repente preparada para começar. Essa história ela tem a ver com esse canal. Na verdade, desde 2019, 2020, eu venho colocando esse canal como meta na minha vida pessoal, né, e enfim, para desenvolvimento profissional também, mas eu acabei adiando muitas vezes por não me sentir preparada, por achar que realmente eu não era boa o suficiente, por achar que eu não tinha as ferramentas suficientes, por achar que as pessoas talvez pudessem, né, interpretar de uma forma errada. Enfim, né, por diversos fatores eu acabei adiando e muito esse início de projeto. E não que eu traga isso como um arrependimento, mas sim como um aprendizado. E porque eu comecei tudo isso, na verdade, eu era uma criança e eu gostava muito mesmo de atividades que desenvolvessem aspectos criativos. Mas, por outro lado, eu era uma criança tímida. Então, por exemplo, para algumas coisas da vida eu era muito aberta, né? Gostava muito, por exemplo, de teatro, gostava muito de vídeo, gostava muito de apresentar trabalhos na época da escola. Mas para certas coisas, né? Como, por exemplo, me inscrever de repente numa Olimpíada, me inscrever para alguma prova que eu tivesse que ir sozinha, que eu não tivesse outras pessoas junto para me apoiar, eu era realmente tímida. E aí, quando eu conheci alguém novo, alguma criança nova, ou depois na adolescência, quando eu conheci alguém, eu era tímida, sempre a pessoa que primeiro observava, depois falava, né? Então, essa timidez eu carreguei comigo, né, em alguns aspectos aí, até a época da faculdade, ali, o final da faculdade, o início da minha vida profissional. E aí eu sabia, né, de acordo com a graduação que eu decidi tomar aí pra vida, né, com a profissão que eu decidi escolher pra vida, que em algum momento eu ia me deparar com alguma situação que a timidez não poderia vencer e eu teria que me desenvolver, né? Desenvolver principalmente o hábito de falar, né? De expressar aquilo que eu queria dizer. E aí esse hábito da timidez, eu carreguei ele por muito tempo, até como algo que me deixava numa zona de conforto mesmo. E aí em 2024, com uma grande mudança estrutural no meu trabalho, né? No local onde eu trabalhava, me fez acordar, né, despertar para algumas coisas que eu precisaria desenvolver. E o que aconteceu em 2024, basicamente foi uma mudança de estrutura no aspecto de coordenação, de liderança. E aí eu me deparei com uma situação de, poxa, não vou ter ninguém acima agora para delimitar o que eu tenho que fazer daqui em diante. Apesar de ter ali um parâmetro mínimo, né, de entrega de trabalho, de já saber o que fazer na média, mas para pequenas decisões do dia a dia ou para, enfim, contato com o cliente, para fazer uma apresentação, para fazer uma reunião, eu sempre tinha essa pessoa como alguém de referência. E aí, a partir desse momento, eu acabei tendo que fazer todas essas funções sozinha, né? Eu e toda a equipe que ficou disponível ali na nossa área, né? E aí, o que aconteceu com isso? Foi que eu despertei para essa necessidade de desenvolver todas essas habilidades, né? Então eu comecei me autogerindo, entendendo todas as minhas demandas, comecei a entender que em algum momento, né, dessa parte da minha carreira ali, eu já estava indo de um nível pleno para um nível sênior, que em algum momento eu ia precisar colocar ali o meu rosto, né, para o cliente, ia precisar apresentar trabalhos, ia precisar fazer reuniões, e eu não teria mais como depender de outra pessoa. Então, se eu quisesse subir um degrau na minha carreira, eu precisava desenvolver essa habilidade, principalmente da comunicação, né? De aprender a falar, de aprender a me expressar. E aí foi basicamente aí no final de 2023, 24, 25, né? Eu ainda fiquei aí com esses resquícios desse desenvolvimento que eu tava passando, né, dessa fase que eu tava passando. E aí com isso, né, eu acabei buscando ferramentas, né, que me ajudassem a partir para esse novo nível, né, para realmente desenvolver o que eu estava tendo de dificuldade naquele momento. E aí eu comecei realmente a pensar, né, com o passar do tempo, com aquilo que eu fui desenvolvendo. Quando eu olhei para trás, eu vi que, poxa, as dificuldades que eu tinha ali 6 meses atrás, hoje já não existiam mais, que muitas vezes eu me desesperei por pequenas coisas que eu acabei, sabe, dia por dia vencendo, fui passando uma coisa, fui passando outra coisa. E aí eu comecei a repensar a ideia do canal para 2026. 2025 ele acabou sendo um ano bastante conturbado, né, que eu acabei
tendo uma demanda muito grande de trabalho e realmente eu não consegui colocar novamente, né, sair esse projeto do papel e de fato para o mundo real. E aí, quando fechou o ano de 2025, eu sabia que de 2026 ele não poderia passar. E aí eu coloquei de fato o canal como uma prioridade para 2026. E aí eu, né, naquela reflexão de vou começar esse ano, de fato, eu comecei a pensar, né, por que não começar um canal no YouTube? E quantas vezes, né, eu acabei adiando isso por medo de não estar preparada, e olha como a vida me presenteou com tantas habilidades, né, com tantas coisas que eu fui desenvolvendo desde aquela época que esse desejo surgiu no meu coração, né, em 2019, depois 2020. Todos esses anos eu fui carregando esse desejo comigo e sem saber que eu chegaria nesse ponto, eu acabei desenvolvendo habilidades que eu precisava para chegar até aqui hoje. E uma das coisas que 2026, né, principalmente na verdade 2025 me ensinou, é que em 2026 eu me colocaria como prioridade. E o que eu quero dizer com isso é, quando eu colocava alguma meta pessoal, algo, por exemplo, assim, vou ler X livros no ano, vou correr uma maratona esse ano, quero correr 5 quilômetros até o final do ano. De repente, coisas que não estavam envolvendo, de repente, um desenvolvimento financeiro, que não estavam ligados ali à minha carreira, por vezes no decorrer do ano eu acabava, sabe, abandonando. Eu não tinha esse senso de compromisso comigo mesma, só porque era comigo, porque se fosse com uma outra pessoa eu teria cumprido. Aí eu coloquei isso, né, fazendo uma autoanálise comigo mesma em 2025, eu coloquei isso como um defeito que eu precisava de fato melhorar em mim, sabe, algo que talvez estava faltando para eu subir para um próximo nível, sabe? E aí eu coloquei 2026 como o ano que eu ia focar em mim, realmente nesses projetos que eu tinha vontade de tirar do papel, em coisas que por vezes eu abandonava no meio do caminho. Eu comecei já em fevereiro, na verdade janeiro, né? Comecei já colocando na minha rotina a atividade física, e aí eu criei esse compromisso comigo mesma de que eu não ia abandonar na primeira oportunidade, de que quando começasse a ficar frio eu não ia abandonar, que eu ia ter aquela quantidade mínima ali por dias da semana que eu precisava de fato ir, até para criar esse senso de responsabilidade, né, com as coisas que eu me comprometo, mas também a disciplina, né, que por vezes eu percebo que nesse momento que a gente está da vida, a disciplina às vezes ela acaba, sabe, se a gente acaba deixando levar por muita coisa, colocando na cabeça de que, poxa, mas, ai, nossa, tô tão cansada, já fiz tanta coisa, já trabalhei tanto, já corri tanto, então eu mereço ficar em casa. E aí, todos esses pensamentos vão sabotando o que realmente você precisa tirar do papel. E aí, com isso, eu fiquei pensando, sabe, nesses últimos dias, que eu poderia ter tirado, né, do papel muito antes esse projeto, já estar tendo resultados. E aí o que eu pensei, né, para 2026 foi, eu vou começar todas essas coisas que eu coloquei como meta, tanto no quesito de saúde, quanto esses projetos, né, esse projeto em específico do YouTube, eu vou colocar em prática, vou cumprir, vou colocar uma data, um dia que eu vou fazer cada uma dessas coisas, né, e eu vou cumprir. E provavelmente no final desse ano eu vou estar colhendo algum resultado disso. E se eu não colher um resultado, né, financeiramente, provavelmente eu vou estar impactando a vida de outras pessoas, eu vou estar melhorando a minha vida, eu vou estar desenvolvendo novas habilidades, eu vou estar entrando em contato com novas ferramentas, e em algum aspecto da minha vida eu já enxergo isso como muito positivo. Que eu acredito, né, desse projeto que eu coloquei em prática, eu não sei tudo ainda, eu não tenho todas as habilidades que precisa para ter um canal de muito sucesso, mas dia por dia eu vou desenvolvendo um pouquinho de cada coisa, sabe? Eu vou aprendendo como edita, eu vou aprendendo como se portar na frente da câmera, eu vou aprendendo como falar, eu vou aprendendo a criar um roteiro, né? Um roteiro estruturado que faça sentido, trazer mais pessoas que têm um desejo de desenvolver coisas que eu consiga ajudar essas pessoas, né? E dia por dia, né? Um degrauzinho por vez a gente vai aprendendo e realmente desenvolvendo para que todos os dias a gente consiga subir um degrau. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, que essa reflexão seja útil para você, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!